Rufan Taigelinus. Conhecido por sua habilidade política e carisma, Taigelinus era amplamente seguido pela mídia e era considerado peça-chave na política da corte imperial. Ainda como almirante, comandava o destroyer estelar Avatar e passou muito tempo combatendo piratas nos territórios da Horda Exterior. Durante a Guerra Civil Galáctica, Taigelinus se destacou na corte imperial em busca de mais poder, aliando-se a Moffs e conselheiros imperiais. Tornou-se membro da antiga e exclusiva Ordem do Círculo Inclinado. Pouco tempo depois, Taigelinus utilizou sua influência política para ser nomeado como Grande Moff do Oversector. O almirante Taigelinus se envolveu com o Comitê Central dos Grandes Moffs e o líder apresentou a ele uma oferta humilhante, um lugar no comitê, mas não a liderança que muitos esperavam que ele recebesse. Esperando que Taigelinus recusasse a oferta e desse ao líder do comitê uma desculpa para executá-lo. Taigelinus estava preparado para aceitar a oferta, mas seu amigo próximo, o Moff Dizra, aconselhou contra isso. Taigelinus recusou o cargo e o comitê o executou por suposta deslealdade, enquanto Dizra se apropriou de seus bens e tomou o cargo oferecido. Octavian Grant. Sendo membro da Casa Massetti, Grant se via como superior àqueles que não eram membros da nobreza e tinha antipatia particular por droides e outras espécies. Suas crenças humanocêntricas permaneceram fortes depois que ele se juntou às fileiras do Império Galáctico. Ele provou ser um estrategista militar experiente, embora tenha sido um dos grandes almirantes menos populares e que não tenha tentado ganhar favores com os Moffs imperiais. Após liderar várias campanhas bem-sucedidas durante a Guerra Civil Galáctica, Grant ficou praticamente sozinho após a morte do Imperador, pois não havia construído um forte segmento com outros grandes almirantes. Grant esperou o momento certo, mantendo-se discreto enquanto os outros grandes almirantes eram caçados pela Nova República. Após certo tempo, Grant deserdou para a Nova República, fornecendo segredos imperiais cruciais em troca de imunidade contra as acusações de crimes de guerra. Com sucesso, ele foi realocado para o luxuoso planeta Hathaway e foi tentado a sair da aposentadoria para lutar contra o grande almirante Thrawn, mas foi impedido de fazê-lo devido à sua contínua suspeita da República em relação às suas intenções. No entanto, Grant ajudou posteriormente a República depois que um Palpatine revivido retornou à atividade 10 anos depois da Batalha de Yavin, e reuniu diversas facções imperiais, ajudando as forças da República a derrubar seu ex-aliado, o grande Moff Ardus Kane. Grant viveu o resto de seus dias em Hathaway, sob as estreitas supervisões da Nova República. Aishin Iras. Um apoiador fanático da Nova Ordem e de seus princípios centrais, no início de sua vida, Iras ajudou a fundar a Comissão para a Proteção da República, e quando ela foi reestruturada em 19 antes da Batalha de Yavin, ele se tornou líder da Comissão para a Preservação da Nova Ordem, sendo uma figura-chave no desenvolvimento de suas ideias e conceitos humanocêntricos. Seus esforços eventualmente chamaram a atenção de Palpatine, que lhe conferiu o posto de Grande Almirante. Apesar da falta de experiência militar de Iras, essa nomeação foi amplamente criticada e Iras sabia que sua indicação era puramente política. Iras começou a idolatrar Palpatine e iniciou uma série de massacres sangrentos na tentativa de conquistar o agrado do Imperador. No entanto, essas atrocidades apenas reduziam ainda mais a opinião pública sobre ele. E quando Palpatine foi morto, Iras foi amplamente esquecido por seus colegas grandes almirantes, se tornaram senhores de guerra e lutaram entre si. Desolado com a morte de Palpatine, Iras começou a contemplar o suicídio, e 8 meses após Endor, ele afundou seu Star Destroyer, matando a si mesmo e a milhares de outras pessoas. Mario Bett. Bett não gostava da política da corte imperial na qual seus colegas grão-almirantes se deleitavam, e como resultado de seu perfil discreto, ganhou o apelido de Almirante Invisível. Após a derrota imperial na Batalha de Yavin, o Imperador incumbiu Bett de projetar um dispositivo de camuflagem infalível que pegaria a Aliança Rebelde desprevenida e garantiria a vitória final ao Império. Bett passou anos a bordo de uma estação de pesquisa tentando desenvolver o dispositivo de camuflagem, usando Hybridium para criar um manto experimental. No entanto,
seus esforços sofriam de uma falha fatal. Enquanto a nave estivesse camuflada, seria invisível, porém, o piloto não conseguiria enxergar o lado de fora. Por volta de 3 anos depois da Batalha de Yavin, Beth abandonou seu projeto baseado em Hybridum e tentou recriar a bem-sucedida tela de camuflagem de estígio, usada em naves camufladas no passado. Beth enviou a nova superarma do Império para o planeta Aiten II, onde cristais de estígio necessários para o manto haviam sido extraídos de sua superfície. Com mais necessidade, Beth despedaçou o planeta, liberando milhões de cristais em seu núcleo. Agora que ele tinha cristais à sua disposição, o Grande Almirante facilmente recriou a tela de estígio e o Império começou a equipar caças de assalto V-38 modificados com a tecnologia, apelidando-os assim de TIE Phantoms. Logo foram ordenados para produção em massa. No entanto, a Aliança Rebelde descobriu o projeto e, durante uma operação para adquirir um dos TIE Phantom, os rebeldes conseguiram destruir as instalações de pesquisa, assim como todos os TIE Phantoms e a tecnologia de camuflagem no processo. Beth sobreviveu ao ataque e fugiu para os territórios da Orla Exterior. Com suas naves restantes, no entanto, sua tripulação logo se voltou contra ele, assassinando o Grande Almirante antes de se juntar ao novo reino dissidente do Senhor da Guerra, Harsec, no Núcleo Profundo. O Grande Almirante Thrawn era um oficial com uma carreira de longa duração que viria a substituir Demetrius Zarin, tornando-se assim o 12º Grão-Almirante. Ele serviu à Ascendência Tis no início de sua vida e mais tarde serviria às forças navais do Império Galáctico como o único grande almirante não humano. Thrawn era considerado um dos melhores comandantes e um brilhante estrategista militar na Frota Estelar. Em 27 antes da Batalha de Yavin, Thrawn entrou em contato pela primeira vez com o Lorde Negro do Sith, Darth Sidious, que mantinha uma identidade dupla secreta como Chanceler Supremo Palpatine da República Galáctica. Isso ocorreu depois que Thrawn destruiu parte da força-tarefa privada de Sidious. Eles concordaram sobre a ameaça representada pelas regiões desconhecidas, principalmente pelos Yuuzhan Vong. A aliança informal foi selada quando Thrawn destruiu a nave de exploração Outbound Flight da República, evitando que ela atraísse os Yuuzhan Vong para a direção da República e a Ascendência Tis, matando muitos membros da Ordem Jedi no processo. Thrawn galgou posições e, por volta de 2 anos antes da Batalha de Yavin, tornou-se o 13º Grande Almirante secreto da Marinha Imperial, lutando tanto contra a Aliança Rebelde contra oficiais imperiais renegados. Pekati Sen, criado como um devoto seguidor do Caminho Sagrado, foi forçado a abandonar sua religião sob opressão imperial. Ele se juntou ao Império para preencher um vazio espiritual e subiu rápido nas fileiras imperiais graças à sua expertise tática, devoção e energia. Após se tornar um grande almirante, lutou com distinção na Guerra Civil Galáctica a bordo de seu Star Destroyer. Quando o Império começou a se fragmentar após a Batalha de Endor, Sin novamente sentiu o vazio e procurou por uma nova fonte de inspiração espiritual, e encontrou a Igreja do Lado Sombrio em Coruscant. Embora oficialmente permanecesse parte do regime imperial cambaleante, a verdadeira lealdade de Sin estava com a Igreja e os seus profetas. A maior parte do tempo era passada em Kashyyyk, a residência de seu guia espiritual. Quando a Nova República lançou uma grande ofensiva contra Kashyyyk, Sin se envolveu em um confronto tático com o almirante Akbar. No final, o grande almirante perdeu o duelo e ele morreu quando sua nave foi vaporizada em órbita. Efshin Makati comandava o destroyer estelar imperial Steadfast nos últimos anos da Nova Ordem. Um grupo enigmático conhecido como a Ordem Secreta levou o grão-almirante a uma base rebelde no planeta de Tila, onde ele foi atacado pelo Supremo Profeta da Ordem, Kaidan, depois que seu primeiro oficial ridicularizou o traje dos membros da Ordem. Makati desenvolveu um profundo ódio pelo Supremo Profeta nos anos seguintes. O Grande Almirante escapou da destruição da Segunda Estrela da Morte e recuou para Coruscant, jurando sua lealdade a quem controlasse a cidade imperial. Makati
aparentemente recebeu uma chance de vingança contra Kaidan quando um impostor do Supremo Profeta reivindicou o trono imperial. Acreditando que ele era genuíno, Makati rastreou o impostor e o aprisionou na estação de Skardia, com a ajuda de Askrel, um antigo aprendiz do verdadeiro Kaidan. O grande almirante eliminou o restante dos falsos profetas e matou o impostor em meio ao fogo de um turbolaser. Tempos depois, Makati matou a si mesmo,